Boa noite, ouvintes da Jovem Pan, bem-vindos a mais um Sextouro, o resumo da semana econômica no contexto certo. E essa semana foi marcada pela volatilidade, pela realização de lucros, por balanços robustos, recorde nas bolsas americanas, deu touro de ouro direto lá em Nova York, rally das commodities, o cobre bateu 10 mil dólares e o Ibovespa se descolou do exterior. Foi isso que marcou a semana. O real é o grande destaque da semana, estava com o melhor desempenho entre as principais moedas do mundo, mas hoje virou, já vou explicar para vocês. O dólar hoje está caindo 0,8, tá terminando a semana com 0,8% de queda, só está aos R$ 5,43. Estava com 2,5% de queda até ontem, mas hoje o dólar subiu por conta do presidente do Fed de Dallas, o Robert Kaplan, que disse que está na hora de começar a pensar, de começar a conversar em diminuir a compra de ativos, diminuir a injeção de dinheiro na economia americana. E isso estressou os investidores. Bom, pelo menos estressou o dólar. O dólar até deu uma arrefecida hoje com o leilão da SEDAI lá na B3, o leilão que o presidente Jair Bolsonaro teve presente, tá? Teve alta de mais de 100%. Bom, foi lá na sede da B3, tá? Mas foi o índice do dólar, o DXY, lá nos Estados Unidos, que subiu com a fala do Kaplan, tá? Mesmo batendo muitos touros de ouro, como as bolsas de Nova York já estavam batendo, os ganhos semanais das bolsas lá nos Estados Unidos estão modestos. Joga aqui o Ibovespa aqui para nós, Cabral. Tá? O Ibovespa ele se descolou das bolsas americanas, que bateu um monte de recordes, vários touros de ouro essa semana por lá, e está terminando a semana caindo 1% quase, 0,9%, e está terminando a semana abaixo dos 119 mil pontos, perdeu 118.900 e lá vai fumaça, tá? Isso principalmente depois da fala do Fed Boy, né? Eles são chamados assim, o Robert Kaplan, presidente do Federal Reserve de Dallas, né? E essa fala dele de que ele pode parar de... Eles podem começar a pensar em parar de injetar dinheiro na economia, estressou todo mundo. O Banco Central americano e o seu presidente, Jerome Powell, também foram muito importantes, falaram essa semana, o presidente Joe Biden também, com esse novo pacote de 1,8 trilhão de dólares dele também, eles contribuíram, né, para a valorização do real. Hoje que o mercado virou um pouquinho por lá. E também saiu o CAGED, que veio bem, teve superávit nas contas públicas aqui no Brasil, também ajudaram a melhorar a moeda brasileira. E o apoio às reformas administrativa e tributária pelo Congresso, além do fluxo dos IPOs, o fluxo dessa captação aí, das captações externas, desse leilão hoje aí da Bolsa, também fizeram com que o dólar melhorasse muito bem essa semana. Vai, Torinho, só hoje, na sexta-feira, como eu mostrei. Você joga o gráfico do dólar pra turma ver como que foi sexta-feira que machucou. Olha lá, isso foi hoje, ó. O dólar disparou hoje com a fala do cara lá do Federal Reserve. Mas também, essa semana, os investidores se assustaram com a dança das cadeiras no Ministério da Economia e com os trabalhos da CPI do Covid que começaram. Vamos lá para os principais pontos do nosso Sextouro. O primeiro ponto, né, é o Jerome Powell, presidente do Federal Reserve. Né? O grande evento da semana foi a decisão de política monetária lá do Banco Central americano e a coletiva do presidente do BC de lá, Mr. Jerome Powell. O Fed manteve os juros, né, na faixa anterior, aquela banda de 0 a 0,25, e o Powell disse que os estímulos vão continuar até que a inflação e o emprego atinjam a meta. Totalmente ao contrário do que o Kaplan falou hoje, tá? Só para deixar claro, né? Ele falou que não é hora de falar de redução de compra de título. Aí veio o Kaplan hoje e falou que é hora, tá? Atualmente, a compra de títulos está em 120 bilhões de dólares mensais. Eles injetam 120 bilhões de dólares na economia americana. O segundo ponto importante que eu separei aqui para o nosso Sextouro é o Biden, o presidente Joe Biden lá nos Estados Unidos e o seu terceiro pacote. Bom, para surpresa de muitos, o presidente americano aproveitou a sua primeira ida lá no Congresso para anunciar um terceiro pacote de estímulos, dessa vez com foco na educação, né? Diz que também vai investir em creches, mas o foco é a educação. Agora são 3 pacotes que eles estão falando por lá. Um que já está aprovado, que é o pacote de emergência lá de 1,9 trilhão. O segundo é o pacote de investimento em infraestrutura, aquele pacote de 2,2 trilhões, 2,250, que está em negociação lá no Congresso americano. E agora tem um novo pacote de 1,8 trilhão de dólares. A ideia é deixar os Estados Unidos mais pujantes e fortalecer a classe média. O terceiro ponto importante que eu separei para o nosso
sextouro são os balanços robustos. Desde a Ásia até os Estados Unidos, os balanços na Europa, os balanços do primeiro trimestre vieram fortes, né? Em especial as empresas de tecnologia, né? Bancos, Apple, Facebook, né? Todos vieram bastante bem, né? Os bancos que eu digo é o Santander, o HSBC, o UBS e o Deutsche. Todos eles superaram as estimativas. Não estou falando do Credit Suisse que teve aquele problema com o Archegos, tá? Bom, foram 181 empresas lá do S&P 500 dos Estados Unidos que apresentaram seus números, né? Seus resultados, e 90% ou bateram, né? Ou vieram melhor ou igualaram as estimativas do mercado, sinalizando que as empresas estão se recuperando da pandemia. O quarto ponto importante são os indicadores econômicos, nossos lindos indicadores econômicos. Lá nos Estados Unidos, saíram dois dados que vieram levemente pior do que o esperado. A gente teve a divulgação dos pedidos de seguro-desemprego ontem, né, que foram 553 mil, quando o previsto era que era 529 mil, ou seja, um pouco mais de pessoas foram demitidas do que era esperado, tá? E também teve a primeira leitura do PIB trimestral, que ficou levemente abaixo do que era previsto. O pessoal estava achando que o PIB ia crescer 6,7, cresceu 6,4 lá nos Estados Unidos. Essa taxa é anualizada, claro, tá? Bom, no Brasil, dois dados de inflação mostraram o arrefecimento da inflação por aqui. Importante demais. Até para a reunião do Banco Central, que vai ser 5 de maio, semana que vem, quarta-feira, vai ter decisão de juros por aqui. O IPCA 15, né, que é a prévia da inflação, são os primeiros 15 dias, né, de abril, subiu 0,6 e a expectativa era 0,7, 0,69 para ser exato. E veio bem abaixo do mês de março, que veio quase 1, veio 0,93%. E isso tira um pouco da pressão da reunião do Copom para a semana que vem, tá? A gente está sabendo que o Copom deve subir a taxa de juros 0,75%. A probabilidade implícita lá na curva de juros futura da BMF está precificando 0,75 bips de alta, tá? E o GPM de abril também veio mais fraco, tá? Veio mais fraco do que o mês passado. A taxa lá em abril ficou em 1,51. A de março foi o dobro, 2,94, quase 3%, tá? Ela ficou levemente acima do esperado, que era 1,34, mas veio muito abaixo do mês passado. Bom, por outro lado, outros dois dados sinalizaram que a economia brasileira está se recuperando. Primeiro, o CAGED, né? O Brasil gerou 184 mil empregos, postos de trabalho com carteira assinada, né? No mês de março. Esse resultado ele foi bastante comemorado pelo Ministério da Economia, né? O Paulo Guedes ficou contente. Esse número é bom, tá? A situação é grave, então os 184 mil empregos criados é bem positivo. Ele acha, né, que com a vacinação contra o Covid andando, o país está retomando o crescimento sustentável, tá? Com destaque para o setor de serviços. O setor de serviços é o que está contratando no Brasil. 2, para surpresa geral dos investidores, as contas públicas tiveram superávit em março e não um buraco, e não um rombo. O saldo ficou positivo em 2,1 bilhões de reais. É o melhor mês de março desde 2014. O quinto ponto que eu escolhi aqui para o nosso sextouro é a reunião da OPEP, a reunião ministerial da OPEP+, que não aconteceu. Tá todo mundo esperando a reunião e não rolou, né? Os países decidiram, né, que são lá membros da OPEP, né, que é a Arábia Saudita, a Rússia e mais os aliados, decidiram não fazer a reunião, mas decidiram manter o corte da produção em maio. E também elevaram a projeção da demanda global. Nos avisaram que eles acham que a demanda vai subir para 6 milhões de barris diários. Mesmo com os casos na Índia lá disparando, foram quase 400 mil casos hoje, 486 mil casos. Quem me acompanha no Minuto Toro de Ouro de manhã viu que foram 486 mil casos em 24 horas, é uma loucura. A Índia é o terceiro maior importador de petróleo do planeta Terra. E se lá a economia parar, é claro que a demanda por petróleo vai cair, né? E se agravar tudo lá, né? Com recordes de mortes, recordes de casos, Nova Delhi fechou até semana que vem de novo, então a demanda pode arrefecer, tá bom? Bom, também a gente teve alta das commodities, como por exemplo o petróleo, que é o terceiro metal mais consumido do mundo, atrás só do ferro e do alumínio, e é um termômetro do crescimento econômico, né? Ele disparou, tá? Não para de subir, bateu 10 mil dólares, tá caminhando pro touro de ouro do cobre, né? A boa notícia é que o cobre é usado em empresas altamente cíclicas, como por exemplo a manufatura de maquinária industrial, ou seja, a economia global tá aquecendo. O sexto ponto que eu separei aqui pro nosso Day Touro é a dança das
cadeiras. Os investidores brasileiros levaram um susto essa semana, mas depois eles entenderam a dança das cadeiras da equipe econômica, né? O Guedes trocou, o ministro Dr. Paulo Guedes, desculpe, o ministro Dr. Paulo Guedes trocou 5 pessoas da sua equipe para melhorar a articulação com o Congresso, onde começou a CPI da Covid e as reformas precisam andar. O ministro Paulo Guedes admitiu que a pressão sobre a equipe é quase desumana. Força, touro, força! Para a semana que vem, acho que o mais importante é a temporada de resultados, né? Bom, aqui tem essa imagem aqui, vai sair um monte de resultado importante, né? Na segunda-feira vai sair os grandes bancões, vai sair Itaú, na terça-feira sai Bradesco. Você tem aqui, quem não está assistindo, depois pode entrar no YouTube da Jovem Pan e vai ver aqui essa imagem, né? Que o meu colega lá do Twitter lá, o Castolino, fez e tá aqui todos os resultados da semana que vem. Banco Pan sai na quarta-feira, Gerdau quarta-feira, na quinta-feira vai ter Quero, vai ter Profarma, vai ter Taesa, vai ter Ultra, vai ter Tenda, na quinta-feira vai ter Ambev, vai ter B3, vai ter Banco do Brasil, Burger King, Lojas Americanas, vai ter JHSF do Thiago e na sexta-feira vai ter Celesc e M. Dias Branco. Na semana que vem também vai ter uma chuva de PMIs, tá? Vai ter chuva de PMIs. Estados Unidos, China, Brasil, a Europa. E também na semana que vem vai ter decisão da taxa Selic na quarta-feira. E também vai sair na primeira sexta-feira de todo mês. O que sai? O indicador financeiro mais importante do mundo, o payroll, que é os dados do cidadão urbano, dados do trabalho do cidadão urbano lá nos Estados Unidos, né? É como se fosse o equivalente ao CAGED deles lá. Na quarta-feira vai sair o ADP, que é como se fosse uma prévia do payroll, a prévia do CAGED americano, só que só para os trabalhadores do setor privado. Gente, no domingo vai ter o Agenda Econômica. Se quiser mais detalhes da agenda da semana que vem, assista aqui na Jovem Pan, na parte da manhã vai ter, se não depois procura lá no YouTube da Jovem Pan, vai ter o Agenda Toro de Ouro com toda a semana econômica que vem. Gente, é isso aí, eu espero que vocês tenham um lindo final de semana em família. Nos vemos na semana que vem. Eu sou o Pablo, boa noite. Vai, Torinho! Vai, Torinho! Economia no contexto certo. Certo!